Começamos esta edição falando de cacau. Poucos dias antes da Páscoa, o preço da fruta bateu recorde histórico. Em quase meio século, não se via uma alta tão expressiva. Embora o cenário seja ruim para o consumidor, pode ser uma oportunidade para impulsionar a produção. Na capital do país, por exemplo, a nossa equipe de reportagem foi conhecer um agricultor que afirma que, mesmo com a alta nos preços, o setor reconhece que o investimento é um bom negócio. O preço do cacau bateu um recorde amargo. Em quase meio século não se viu uma alta tão expressiva no valor do fruto. O preço ultrapassou $9.000 por tonelada pela primeira vez na história, elevando os custos para fabricantes de chocolates e também produtores. E se a gente pegar desde o início de 2023, que já foi um ano de altas consideráveis para o cacau, a gente está falando de uma alta de cerca de 270%, né? E para piorar, não há expectativas de melhora no cenário. De acordo com a Organização Internacional do Cacau, a comparação com a temporada de 2022-2023, a oferta global deve diminuir quase 11%, segundo um analista. A gente caminha para o terceiro ano em que o balanço global de oferta e demanda se encontra num déficit. Ou seja, terceiro ano consecutivo em que a demanda global supera a oferta global. Segundo o último levantamento do Ministério da Agricultura e Pecuária, o Brasil tem cerca de 600 mil hectares cultivados de cacau e 75 mil produtores. A produção nacional tem aumentado e a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira revelou que foram produzidos no país 220 mil toneladas em 2022 e a safra de 2023 deve ser concluída com 265 mil toneladas produzidas. E a consequência foi um aumento na produção de chocolate, apesar da alta nos preços. Então, as perspectivas para o preço do chocolate, principalmente no segundo semestre, tende a ser preços muito altos e algumas empresas vão ter dificuldade de ter cacau, de processar cacau, porque não haverá cacau para a demanda da indústria. Em 2023, o setor produziu 805 mil toneladas de chocolate, o que representa um aumento de 6% em comparação a 2022, quando foram produzidas 760 mil toneladas. E o consumo também aumentou, saindo de 3,6 kg para quase 4 quilos por pessoa. José Gonçalves e Marlene Marques são pequenos produtores de cacau. Enquanto o companheiro, que é extensionista rural, cuida do plantio, a mulher se dedica à produção de chocolates artesanais. Marlene sentiu a alta no preço das amêndoas nos últimos meses. Manteiga de cacau, por exemplo, eu adquiri há um mês atrás por R$60 o quilo. Então hoje a gente encontra até por 200, 180, 120, isso fora o frete. O cacau, por exemplo, que se adquiria, que é o cacau fino, tá? É um cacau produzido e voltado para o chocolate Bintu Bar, eu comprava 38, 40, 45, tá? 60, 65. Então vocês devem perceber que houve um aumento significativo aí dos valores, né? O plantio dos produtores ainda é pequeno e recente e não chega a ser o suficiente para fabricar os chocolates para atender toda a clientela. Os planos são de expandir o cultivo. A nossa produção ainda não, a gente não tira o chocolate ainda da nossa produção. A proposta futura é essa. A propriedade do casal fica em um sítio próximo a Brasília, no Distrito Federal, na cidade do Gama. O Centro-Oeste não é um local tradicional do plantio do cacau, mas à medida que novas variedades vão surgindo, o fruto vai se adaptando a outras regiões do Brasil, como afirma o produtor. Nós temos uma variedade um pouco mais rústica, mas que produz chocolate por possuir amêndoas albinas. Ele produz um chocolate diferenciado, que é o Ponta Verde, casca rugosa e casca lisa do Pará. Então são variedades excelentes que estão se adaptando eles se adaptaram muito bem ao nosso clima. O cacau hoje está em alta, é um bom negócio.